Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta aula do terceiro bimestre. O tema da nossa aula de hoje é a precarização do trabalho. E o objetivo da nossa aula é que você compreenda o que é a precarização do trabalho e identificar como ela aparece nas relações de trabalho atuais. Você já notou que existem pessoas trabalhando cada vez mais, mas que não necessariamente têm mais segurança ou melhores condições de vida? Pense em um entregador que precisa trabalhar várias horas para conseguir uma boa renda, ou em uma pessoa que faz trabalhos temporários sem saber se terá emprego no mês seguinte. Isso nos leva ao tema da nossa aula de hoje, que é a precarização do trabalho. Mas atenção, precarização não significa simplesmente trabalhar muito, é algo muito mais profundo e por isso eu preciso que você preste atenção. O que é precarização do trabalho? A precarização do trabalho acontece quando as condições de trabalho se tornam mais instáveis, inseguras e frágeis. E isso pode acontecer de várias formas, através de salários baixos, contratos temporários, falta de estabilidade, ausência ou redução de direitos, jornadas imprevisíveis, pressão por produtividade, medo constante de perder a fonte de renda. E aqui está uma questão importante. Se uma pessoa tem trabalho, isso significa automaticamente que ela possui boas condições de trabalho? A resposta é não necessariamente. Uma pessoa pode estar ocupada trabalhando todos os dias e ainda assim viver uma vida de insegurança. Vamos ver o que Karl Marx fala sobre as relações de trabalho. Para entendermos esse assunto, nós temos que recorrer ao nosso queridinho Karl Marx. Marx analisou como no capitalismo existe uma relação entre aqueles que possuem os meios de produção, como as empresas, as fábricas e os grandes negócios, e aqueles que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. Em outras palavras, muita gente depende do trabalho porque precisa receber um salário para viver. E aqui surge uma pergunta: se você depende totalmente daquele trabalho para pagar as suas contas, até que ponto você consegue negociar as suas condições? E essa relação desigual pode aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores. Marx não conheceu aplicativos de entrega ou plataformas digitais, é claro, né, gente? Morreu faz tempo. Mas as análises dele nos ajudam a compreender uma questão atual. Quem controla o trabalho, as regras e os ganhos? Vamos falar do emprego tradicional até o trabalho por aplicativo. Vamos trazer esse assunto antiguíssimo para o presente. Hoje, muitas pessoas trabalham por meio de plataformas e aplicativos. E elas têm uma certa flexibilidade, mas também podem enfrentar insegurança. Insegurança relacionada ao quê? Por exemplo, a renda pode variar. No mês recebe um tanto, no outro mês recebe outro tanto. Não existe garantia de trabalho, não existe a garantia de ter trabalho todos os dias e as regras da plataforma podem mudar do dia para a noite. E isso afeta o trabalhador. E é aqui que entra outro conceito importante, que é a uberização do trabalho. Mas isso aí nós vamos nos deter com mais detalhes na próxima aula, certinho? O sociólogo Ricardo Antunes é um estudioso brasileiro do mundo do trabalho. Ele analisou as transformações ocorridas nas relações trabalhistas e ele chama a atenção para o crescimento de formas de trabalho mais flexíveis, mas que também podem ser mais instáveis. Quando eu digo instáveis, eu quero dizer que não é fixo, que não é um negócio que passa segurança, ok? Então vamos fazer um testezinho rápido aqui, ó. Eu vou falar de algumas situações e você vai decidir, beleza? Vamos ver, vou fazer a pergunta e você vai falar, você vai responder. Isso representa mais segurança ou mais precarização? Uma pessoa tem salário fixo e sabe quando vai receber no final do mês. Isso é segurança ou
precarização. Se você respondeu mais segurança, respondeu bem. Agora vamos para outra pergunta. Uma pessoa trabalha, mas não sabe quanto conseguirá ganhar na próxima semana. Isso é o quê? Maior instabilidade. Uma empresa substitui contratos permanentes por trabalhos temporários. Que isso? É uma possível precarização. Perceba, o problema não é simplesmente a tecnologia. O problema sociológico está em entender como a tecnologia está transformando as relações de trabalho. E vamos falar agora de Zygmunt Bauman e a insegurança. Bauman discutiu como a sociedade contemporânea é marcada por relações cada vez mais instáveis e com mudanças muito rápidas. Podemos relacionar essa ideia ao mundo do trabalho. Hoje, muitas profissões mudam rapidamente. Empresas surgem e desaparecem, novas tecnologias substituem algumas funções e criam outras funções, e isso exige adaptação, mas também pode produzir uma sensação de insegurança. Aí nós podemos questionar: como fazer planos para o futuro quando o trabalho se torna cada vez mais instável? Bom, e para concluir, eu posso dizer que a precarização do trabalho acontece quando as condições de trabalho se tornam mais frágeis e inseguras. E elas podem envolver instabilidade, baixos salários, perda ou redução de direitos, pressão por produtividade, incerteza sobre o futuro. Autores como Karl Marx nos ajudam a compreender as desigualdades nas relações entre trabalhadores e proprietários dos meios de produção. Ricardo Antunes nos ajudou a analisar as transformações do trabalho na sociedade atual. E Zygmunt Bauman nos ajudou a pensar numa sociedade marcada pela instabilidade e pela insegurança. Temos muito o que pensar, não é verdade? Então essa foi a nossa aulinha de hoje.